Como se dá, então, o tratamento, né, dessas doenças que levam à formação desses trombos de forma exacerbada? Então, a primeira classe que a gente vai falar são os antiagregantes plaquetários. E o primeiro fármaco que a gente vai falar é o ácido acetil salicílico, que ele é um inibidor da síntese de prostaglandina. Então, o ácido acetil salicílico, vocês já devem ter ouvido falar dele quando vocês estavam falando de anti-inflamatórios, né? Mas como é que ele funciona? Ele é um inibidor irreversível, então se liga de forma covalente à ciclooxigenase. Então, se você lembrar lá no início, quando a gente estava explicando, né, explicando o processo de coagulação, a ciclooxigenase ela é expressa, né, dentro das plaquetas. Na verdade, quando tem essa formação das plaquetas, né, desses resquícios celulares, né, das plaquetas, ela já tem uma quantidade de ciclooxigenase, então essa produção nas plaquetas não acontece, né, de expressão enzimática. Mas essa ciclooxigenase, então, que existe na plaqueta, ela é inibida. E aí, com isso, não tem a transformação do ácido araquidônio em prostaglandina H2. E sem a prostaglandina H2, não tem a formação de tromboxano A2, que é um agente ativador de plaqueta. É importante ressaltar que, como não tem produção, né, de novas enzimas, ou é uma produção, enfim, ínfima de novas enzimas dentro da plaqueta, uma vez que está inibida irreversivelmente, né, a ciclooxigenase, não vai ter, então, outra forma de produção dessa enzima. E aí, com isso, a plaqueta fica sem produzir tromboxano A2 durante todo o tempo de vida dela, né? Então, tem que lembrar que a vida de uma plaqueta ela é renovada, né, de 7 a 10 dias. Então, durante todo esse período, né, a plaqueta vai estar inibida, tá? Outros salicilatos também podem fazer dessa maneira. Outra questão que é importante, que vocês lembram que a gente falou das prostaciclinas no endotélio, né? As prostaciclinas, elas também vêm dessa via, né, do ácido araquidônio e também são produzidas, mas aí pela ciclooxigenase 2, né, presente no endotélio. Só que no endotélio, o que acontece? Quando essa enzima é bloqueada, novas enzimas podem ser produzidas, porque você tem um núcleo, né? Então, esse tempo que ela fica inibida é muito menor do que o tempo da plaqueta. E aí, naquele no balanço que a gente tem do tromboxano, que é ativador plaquetário, e da prostaciclina, que é um inibidor dessa ativação plaquetária, na verdade, a prostaciclina ela acaba conseguindo se recuperar mais alto, né? Mais rápido. E aí o tromboxano fica menor e favorece, então, esse processo de inibição da agregação plaquetária, né? Então, tá um bloqueio dessa agregação e prolonga, então, esse tempo de sangramento, né? A dose, né, que se usa é de 75 a 150 miligramas dia, normalmente 100 miligramas. É interessante que seja essa dose baixa exatamente para manter essa inibição favorável a acontecer mais propensa de produção de tromboxano A2 e menos de prostaciclina. Porque se eu aumento a dose, eu vou bloquear de maneira tão efetiva quanto a COX-2 do endotélio, né? Então, mesmo que tenha uma renovação maior dessa enzima, eu vou estar sempre bloqueando, e aí, com isso, eu não vou ter essa produção da prostaciclina. Por isso que se usa doses mais baixas, né? Ele é realmente o mais utilizado dentro de todos esses antiagregantes plaquetários, né? Serve para uma profilaxia primária do infarto do miocárdio e prevenção secundária de eventos vasculares, de trombose arterial, tá? Ressalta-se, então, que os efeitos adversos, né, que esse fármaco apresenta, na verdade, a gente vai ver que em todas as classes que são utilizadas, né, como antiagregante ou como antifibrinolítico, né, a antiofibrinólise e todos os restos, eles estimulam o sangramento, né? Então, na verdade, o sangramento é um risco que pode acontecer e tem os riscos vinculados à própria classe farmacêutica, né, que altas doses podem gerar úlcera péptica, né? Então, porque inibe a ciclooxigenase do trato gastrointestinal, tem que ser suspenso, né, antes de cirurgias, pelo menos 7 dias antes, exatamente porque num processo de cirurgia precisa dessa formação desses trombos e
As plaquetas ficam com ele inibido por 7 dias, pelo menos até elas serem renovadas, né? Então é muito importante que se pare antes, quando está fazendo uso profilático. A hipersensibilidade acontece em alguns pacientes apresentam e esse sangramento do trato gastrointestinal, principalmente vinculado a úlceras pépticas. Existe já descrito resistência, né? A principal resistência que se tem a esse tratamento é a própria adesão do tratamento, porque o paciente tem que lembrar de tomar esse medicamento sempre, todos os dias, né? De forma diária. E muitas vezes ele esquece, ele não está sentindo mais sintoma, então não faz o uso adequado. Uso de doses inadequadas, então passa a usar uma dose muito maior do que tem, para ver se melhora logo, ficou assustado com um infarto para, né, não ter outro, e aí acaba gerando efeitos adversos, o que torna a adesão desse paciente menor. Alterações de absorção ou de metabolismo. Interações medicamentosas, então o omeprazol influencia na capacidade de absorção desse fármaco, né? Polimorfismo genético, então já é descrito um polimorfismo na COX, e aí com isso diminui a ação do AS, né? Aumento de turnover de plaquetas, ou seja, existem alguns pacientes que renovam essas plaquetas a cada 3 dias, e aí realmente essa dose, né, mais baixa não é o suficiente. Outras formas de ativação plaquetária podem ser mais estimuladas, e aí com isso o tromboxano, apesar de estar inibido, né, você tem um aumento de ADP, aumento de receptores de ADP, e aí consegue resolver o problema de formar o coágulo, de ativar as plaquetas, e o uso prolongado pode acabar criando ataquifilaxia, né? Então você retira a capacidade de ter esses receptores e não mais vai ter ação, então, dessa medicação. E aí a gente vai para a segunda classe, né? A segunda classe de inibidores de agregação plaquetária, que são, então, aqueles que são induzidos por ADP. O que acontece? O primeiro deles foi a tioclopina, né? Hoje em dia ela já não é mais usada, né? Se usa o clopidogrel ou o prasugrel, né? Qual é a função? Ele se liga, né, de forma irreversível também ao receptor P2Y. Lembra que a gente falou dele quando a gente estava falando exatamente da formação da fosfoquinase A, né, de liberação de AMP cíclico, que inibia o AMP cíclico, e aí gera uma modificação covalente que o ATP não liga e não ativa, então, essa plaqueta a sofrer aquele processo de desgranulação, né? Então, na verdade, o que acontece é que você inibe, então, o ATP de se ligar de forma irreversível. Tem um início de efeito que é mais lento, demora de 4 a 7 dias, e aí pode-se aumentar e fazer uma dose maior como dose de ataque, né? Porque aí você, dando uma dose maior, vai conseguir ter o efeito imediato, e aí depois de 4 a 7 dias consegue regularizar com uma dose mais constante. O efeito adverso principal é o sangramento, né? É uma possibilidade de sangramento, e a resistência que pode também aparecer nesse caso. Bem, para que é utilizado, né? Em que casos? Para prevenção de trombose, adicionados a stents coronarianos, né? Associados ao AS. Então, se faz uma associação ao AS para inibir 2 vias, né? Tanto a via do tromboxano como a via do ADP. E aí você tem uma questão antiagregante muito mais potente. Prevenção, então, de acidente vascular encefálico, né, em pacientes com intolerância a AS. Então, normalmente a gente, para esse tipo de paciente, usa AS, mas no caso de pacientes, então, que tenham intolerância ao AS, pode-se fazer uso, então, desse tipo de medicação. Como eu disse, então, o primeiro deles é a tioclopidina, né, que tem uma dose de 250 mg 2 vezes ao dia. É um profármaco, né, então precisa ser convertido pelas CYP450, que estão presentes no fígado, para então formar a molécula ativa. É rapidamente absorvido, né, mas é absorvido nessa forma de profármaco e tem esse início lento que pode ser muitas vezes então dado uma dose de ataque, até de outro fármaco para ter o efeito e aí depois seguir com esse. Quais são os efeitos adversos? Né? Náusea, dispneia e diarreia
hemorragia, né? Então o sangramento. E aí o efeito mais característico são as leucopenias e neutropenias. A neutropenia está em mais ou menos 2% dos casos e leucopenia em 1%. Né? Então é muito importante no início, né, desse tratamento acompanhar com hemogramas, principalmente nos 3 primeiros meses, para saber então qual é o nível de glóbulos brancos desse paciente, se está com risco de apresentar esses efeitos, adversos. A granulocitose fatal, trombocitopenia e púrpura trombocitopênica trombótica também são efeitos adversos encontrados com menor incidência nesses pacientes. Bem, então o que é mais utilizado hoje em dia é o clopidogrel, né? Ele já foi muito caro, hoje em dia ele já é um preço mais acessível, que é de 75 mg por dia, também é um profármaco que é ativado, né? Então, pela CYP2C19, esse medicamento por via oral, ele passa então pelo fígado, no qual ele é ativado, então pela CYP2C19, tem uma eliminação renal e a maioria das vezes é usado com ação associada ao AS. Por quê? Porque aí é como aquilo que eu expliquei, é uma ação sinérgica, né? Tem a inibição tanto da via do tromboxano pelo AS, então não vai ter a formação do tromboxano pela ligação irreversível à COX, e também não vai ter a ativação pelo ADP por inibição do receptor P2Y do ADP. Né? Então, com isso, consegue de maneira cinética prevenir anginas estáveis ou infarto agudo do miocárdio, diminuir risco de acidente vascular encefálico e doenças arteriais. Tem menos efeitos adversos que a tioglobulina, apesar de serem os mesmos efeitos, né? Então é possível apresentar leucopenia, neutropenia também, mas são efeitos com menos incidência do que a tioclopidina. Apresenta algumas interações medicamentosas importantes, né? Como os inibidores de bomba de próton, que inibem a ativação, né? Então, se o paciente precisa utilizar um inibidor de bomba de próton, recomenda-se o pantoprazol, que não faz esse tipo de interação, e outros fármacos que vão competir pela CYP450, né? Então, o ciclocromo P450, desculpa, que é o fluconazol, a cimetidina, a fluoxetina, né? Todos esses medicamentos acabam tendo um tipo de interação na ativação desse profármaco. Resistência, né? Pode ser a adesão, novamente, do paciente a esse tratamento, né? A variação de biodisponibilidade, o paciente não está tomando corretamente ou tem alguma alteração, não está tomando nos dias corretos. Subdose, utilizando uma dose menor do que a necessária. Fatores genéticos, principalmente vinculados à expressão da citocromo P450, especialmente da CYP2C19. E números de receptores por plaqueta, que pode ser um número aumentado, e aí com isso acaba que não tem uma dose suficiente, teria que se aumentar muito essa dose, gerando mais efeitos adversos. Tá? Então esse é um outro ponto importante. Bem, outro medicamento dessa classe é o prasugrel, né, que também é utilizado na dose de 10 mg por dia, também é associado ao AS para tratamento de síndrome coronariana aguda, né? Como eu disse, a dose é de 10 mg por dia, é a dose normal, mas pode variar de 5 a 10. Tem um maior risco de sangramento, por isso que ele é até utilizado menos do que o clopidogrel, apesar de ser mais novo, e não pode ser usado em pacientes com risco de acidente vascular encefálico, porque ele acaba tendo uma incidência maior. O outro fármaco que, na verdade, também está nessa classe, atua da mesma forma, só que ele não é da mesma classe química, né? É o ticagrelor, né? Que é um competidor reversível dos receptores P2Y212, que ele acaba sendo interessante principalmente para pacientes que vão ter cirurgia, porque ele pode ser suspenso só 3 dias antes, não igual aos outros, né, que é irreversível. Tem que lembrar que tanto o clopidogrel, né, quanto o prasugrel, eles se ligam de forma irreversível ao receptor de ADP, né, que é o P2Y2. E aí, com isso, ele também vai durar o seu efeito até que novas plaquetas sejam feitas, né? Então ele fica com essa inibição acontecendo por pelo menos 7 dias.
Então, quando vai fazer uma cirurgia, tem que suspender com essa antecedência para que tenha, então, a capacidade de fazer dessas plaquetas serem produzidas novas plaquetas, né? No caso do tigagrelor, ele é reversível. Então, acaba que quando você consegue suspender, né? Pode suspender do paciente só mais perto da cirurgia, o que é interessante, né? Tem uma meia-vida e longa de 12 horas, um efeito mais rápido que o clopidogrel, né? Então não tem aquele início, né, de demora aí de alguns dias para ter efeito, porque, né, para o clopidogrel e para os outros fármacos que são de ligação irreversível, eles precisam atuar de uma forma mais generalizada nas plaquetas, e esse já não é tão assim, não é um profármaco, então também não precisa ser ativado no fígado pelas CIPs, acaba tendo menos interações medicamentosas, né? É mais potente e apresenta como efeitos adversos o sangramento, que é comum a todos os fármacos, então, antiagregantes, dispneia e bradicardia. Outro, então, fármaco que atua como antiagregante são os inibidores de fosfodiesterase, né? O dipiridamol é um fármaco, então, dessa classe, que ele consegue, então, atuar como inibidor da fosfatidilesterase e aí não quebra, né, o AMP cíclico, né? Então ele mantém o nível de AMP cíclico aumentado dentro da plaqueta, o que é interessante, porque com isso, né, lembra que quando tem AMP cíclico nesse citoplasma, não existe, não é que não existe, tem uma chance diminuída de fazer esse processo de desgranulação das plaquetas, né? Então, na verdade, mantém o cálcio intracelular e diminui a chance de ocorrer o processo de desgranulação para ativação de novas plaquetas. Então, é um efeito, só que o efeito dele só é potente o suficiente para ser vantajoso quando está em associação ao AS ou à varfarina, que é outro fármaco que a gente vai falar mais à frente. E aí, com isso, então, ele precisa de um sinergismo para ter mais de uma ação, mais de uma frente de ação para apresentar vantagens, né? É utilizado para isquemia vascular cerebral e o efeito adverso é angina em paciente com coronopatia, por causa exatamente desse aumento de AMP cíclico que acontece dentro, no caso das plaquetas, mas também das células, então, cardíacas. Bem, então a última classe, então, de fármacos antiagregantes plaquetários são os fármacos que fazem bloqueio dos receptores de glicoproteína 2B3A, né? Esses fármacos vão, então, literalmente bloquear essa glicoproteína 2B3A e aí, com isso, não vai ter a ligação do fibrinogênio entre elas, fazendo a ponte que mantém essas plaquetas ativadas agregadas. Então, na verdade, com o fluxo do sangue, etc., elas acabam sendo carreadas, né, e não tem a formação efetiva daquele coágulo. Os nomes desses fármacos são bastante difíceis de pronunciar, né? Então, o primeiro deles é o abciximab, que é um anticorpo monoclonal, né? Ele serve para uma intervenção coronariana percutânea e tem uma ação de 18 a 24 horas. A epiptibatida, que é um peptídeo, então, derivado do veneno de cascavel, né? Foi retirado e aí pegaram o domínio de ligação, né? Que consegue fazer essa ligação e é exatamente por isso que é tão tóxico, né, a picada de cascavel, porque esse é o veneno e aí você tem uma hemorragia e essa é a ideia, que você injete no paciente esse peptídeo, né, e consiga então bloquear essa ligação entre as plaquetas. E a tirofibana, que também é uma molécula, na verdade, derivada de peptídeo, é peptídeo mimético, mas ela é sintética, né, que tem essa mesma sequência RGB, que estava presente, então, na eptifabtida, e funciona da mesma forma, né, eles inibem essa ligação exatamente entre o fibrinogênio aqui. Bem, qual é a grande questão desses fármacos, né? Eles são fármacos que são proteínas, têm que ser administrados de forma intravenosa, né? Se forem por via oral, acabam sendo degradados. Eles são caros.
O paciente, como você não tem essa ligação entre as plaquetas, né, o risco de hemorragia é muito maior, né? O sangramento é um sangramento muito excessivo e aí com isso o paciente tem que ser monitorado, tá? De maneira efetiva e ele tem que estar internado, acompanhado na terapia intensiva. A excreção é na urina, tem um maior risco de sangramento e trombocitopenia, então é um paciente que tem que ser muito acompanhado, tá? Enquanto está fazendo uso dessa medicação. Um tempo de meia-vida relativamente curto, de 30 minutos. Pacientes, então, que podem utilizar esse tipo de medicamento, ou recomenda-se utilizar, né? São pacientes submetidos à angioplastia coronariana, né? Para intervenção e também para intervenção dessa angioplastia coronariana. Pode associar ao AS, né, e a heparina, porque reduz a chance de infarto do miocárdio e morte, mas aí aumenta muito a chance de sangramento, então o paciente tem que ser monitorado ainda mais de perto. Os específicos, tem sempre paciente, de novo, internado, né, com tempo curto, acompanhado, e o efeito adverso é um sangramento muito, muito intenso, então é muito importante isso ficar gravado para vocês.